Bom, senhoras e senhores deputados, vamos dar por iniciada a reunião. A título informativo, quero dar-vos conta que estão confirmadas as audições regimentais com o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros para o dia 7 de abril à tarde e para o dia 16 de junho também à tarde. Esta audição de 16 de junho, em princípio, poderá ser conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus. Segundo a informação, a deputada única, portanto, eleita pelo PAN, Inês Sousa Real, apresentou um projeto do voto 343 relativo ao Irão, que em princípio, deveria ser inserido no ponto 12 desta ordem do dia, onde temos vários votos sobre a mesma matéria. Porém, este projeto de voto ainda não foi despachado para esta Comissão, de modo que eu só o incluirei. Baixou mesmo agora. Acabou de baixar. Pronto. Mas mesmo assim não está na ordem do dia. Eu só o poderei incluir caso haja consenso. Se não houver consenso, não o incluirei. Portanto, eu peço aos senhores deputados que ponderem esta questão e depois, quando chegarmos ao ponto 12, depois faremos conforme a maioria, a maioria não, de acordo com a unanimidade que se consiga eventualmente. Ora, temos a audição dos peticionários da petição número 50, relativa cuja epígrafe é Portugal deve impedir o trânsito de material militar para Israel. Portanto, esta petição já tem um relator nomeado, que oportunamente apresentará o respectivo projeto relatório, e temos connosco dois peticionários, representantes de todos eles, e dou, portanto, a palavra à senhora dona Rita Maria Bessa Lopes Torres Fevereiro, e que tem 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar terá 3, e no final os peticionários terão outros 10 minutos para fazerem o encerramento. Faça o favor, tenha a palavra. Obrigada. Boa tarde, senhores deputados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome da delegação do Comitê de Solidariedade com a Palestina e dos 3.207 signatários desta petição, agradecemos a oportunidade de sermos ouvidos. Estamos aqui para reiterar a nossa exigência que o Governo de Portugal proíba o trânsito de material militar para Israel ao abrigo do direito internacional. Apelamos aos partidos com assento no Parlamento que façam a mesma exigência. Lembramos que o alerta que já fizemos na petição, Israel é responsável por cometer genocídio na Palestina, além de décadas de ocupação militar ilegal e da imposição de um regime de apartheid. Comecemos por enquadrar a nossa exigência na lei. Em abril de 2024, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas instruiu que cessassem as transferências de armas e munições para Israel. Em julho de 2024, o Tribunal Internacional de Justiça reforçou deveres de não reconhecimento e não assistência às violações de direito internacional por parte de Israel. Em 18 de setembro de 2024, a Assembleia Geral da ONU alinhou com esse entendimento e apelou ao fim de transferências militares para Israel. Lembramos ao atual Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que Portugal votou favoravelmente esta resolução na Assembleia Geral da ONU. Vimos também lembrar esta Comissão que o reconhecimento do Estado da Palestina por Portugal, a 21 de setembro de 2025, não tem significado real enquanto continuarmos a ajudar Israel a violar o direito internacional. Ou seja, a expandir a ocupação ilegal da Palestina, prosseguindo de forma impune à limpeza étnica dos palestinianos. O que isso significa, no que diz respeito a Portugal, é simples. O Governo tem obrigações a cumprir. Mas, tal como vamos demonstrar, não as tem cumprido. Há pouco mais de um ano, quando lançámos a petição, o genocídio já era consensual aos olhos dos especialistas internacionais. Graças à pressão da sociedade civil, em outubro de 2024, o governo português retirou a bandeira do navio Catherine, que levava explosivos para Israel, cumprindo o mínimo que lhe era imposto pela lei. O direito internacional obrigava-o ainda a deter o navio e confiscar a sua carga.
Deveria tê-lo feito porque, legalmente, devemos impedir por todos os meios ao nosso alcance o fornecimento de armas a Israel. Em abril do ano passado, e enquanto a petição circulava, 3 caças F-35 destinados a Israel fizeram escala na base das Lajes. Ou seja, quando as evidências não podiam ser mais claras e não restava sombra de dúvida em relação aos crimes de Israel, denunciados por todas as organizações humanitárias no terreno, o governo português resolveu reforçar a sua cumplicidade com Israel, facilitando o seu genocídio contra o povo palestiniano. Fê-lo contra a vontade dos cidadãos e contra as imposições do direito internacional. Já depois de termos submetido a petição e enquanto a sociedade civil se indignava em massa contra os crimes de Israel, o governo escolheu ignorar os seus deveres morais e legais. Facilitou o transporte de 440 toneladas de material militar a bordo do cargueiro Holger G para o porto de Haifa. Mais uma vez, agiu contra a vontade popular e à revelia dos acordos internacionais por si assinados. Repetimos, o direito internacional é claro. A entrega de armas a Israel é proibida pelas convenções internacionais, incluindo a Convenção Internacional para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio e o Tratado sobre o Comércio de Armas. Não deveria ser necessário exigir que o governo cumpra a lei e os acordos assinados. O que queremos do governo português são garantias de que não voltará a permitir o trânsito de material militar para Israel e queremos saber quando é que irá comprometer-se publicamente e, de facto, com isso. Dos partidos com assento parlamentar, esperamos que exijam o mesmo ao governo. Contamos que o façam através da apresentação de moções, trazendo este debate ao Parlamento, até que o Governo garanta que irá cumprir a lei internacional e deixar de ser cúmplice de violações do direito internacional e do direito humanitário. Desta Comissão, queremos que exija responsabilidades ao Governo, feita pelas suas violações do direito internacional, no que respeita à escala dos F-35 e ao pavilhão de conveniência atribuído ao Holger G. Passamos, então, aos pedidos da petição. Fazer revistar pelas autoridades todas as cargas que transitem pelo território português, seja no espaço aéreo, terrestre ou marítimo, e que levantem suspeitas de trânsito de armas para Israel. Proibir a cedência do pavilhão português a qualquer navio que transporte material suscetível de ser utilizado militarmente por Israel. Proibir o uso da base das Lajes para qualquer escala ou manobra militar que tenha por objetivo o transporte de material militar para Israel ou Médio Oriente. O que exigimos não é uma extravagância. Outros Estados já adotaram medidas semelhantes. Aqui ao lado, na Bélgica, há 2 dias, entrou em vigor a proibição de sobrevoo e escalas nesse país de aviões que transportem material militar para Israel. Recusa de escalas, suspensão de licenças, congelamento de autorizações e decisões judiciais que fazem frente às violações graves do direito internacional são os exemplos que devemos seguir. Para além dos passos que já deu, de votar favoravelmente a resolução da Assembleia Geral da ONU, de reconhecer o Estado da Palestina e de suspender a venda de armas a Israel, o Governo deve cumprir as suas obrigações legais. Ou seja, contribuir para pôr fim às ações criminosas de Israel, a ocupação militar ilegal, o regime da apartheid e o genocídio contra os palestinianos. Senhoras e senhores deputados, o que exigimos é o mínimo dos mínimos que pode ser exigido a um governo, que cumpra a lei e cesse de ajudar Israel nos seus crimes contra o povo da Palestina. Muito obrigado. Vou agora passar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Paulo Edson, do PSD, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a minha primeira palavra vai naturalmente para cumprimentar e saudar o grupo de cidadãos subscritores que aqui nos trouxeram pela Sra. Rita Maria, compreendendo a angústia legítima face à situação humanitária de Gaza. Mas, como tem reiterado o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a posição de Portugal é de um princípio de equilíbrio. Condenamos sem hesitação o terrorismo do Hamas, como vocês, mas exigimos com a mesma firmeza que Israel respeite escrupulosamente o direito internacional humanitário. Contudo, discordamos do caminho proposto nesta petição. Portugal é um Estado responsável
é um membro leal da NATO e da União Europeia. A nossa política externa não se fez através de bloqueios unilaterais, inspeções baseadas em suspeições generalizadas das nossas alianças estratégicas, com o uso da base das Lajes no quadro da cooperação atlântica. O governo português já garantiu que não exporta armas para Israel, e já aqui também foi dito pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, desde o início do conflito, mas transformar Portugal numa política ou polícia aduaneira à margem dos consensos europeus não ajuda à paz. Pode apenas contribuir para um isolamento do país. O nosso foco foi, como defendido pelo Governo, deve estar na diplomacia exigente, garantir a entrada da ajuda humanitária, como temos feito, e trabalhar politicamente para a única solução viável, a existência de dois Estados, vivendo lado a lado e em segurança. É na diplomacia e no direito internacional, no primado do direito internacional e não no unilateralismo, que reside a solução. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Chega, Sr. Deputado Ricardo Pinto, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tomo a palavra apenas para cumprimentar democraticamente os representantes dos peticionários. Enfim, mas vou dizer que o tema, de facto, não nos merece mais considerações, já falámos bastante sobre ele, temos uma posição pública conhecida e, portanto, ficamos realmente por aqui já. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e estimada Rita Maria Fevereiro e o colega que estão aqui a representar um grupo de cidadãos e cidadãs que se preocupam com as questões que vemos todos os dias a acontecer em Gaza e com as quais o Partido Socialista também está, desde o início, bastante solidário. Dizer que somos profundamente fiéis ao direito internacional e aos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas e por isso também temos vindo a questionar o governo português sobre os navios que inclusive referiu, sobre o transporte de materiais explosivos, não só materiais explosivos e armas, como também componentes que nós sabemos precisamente que são para suplantar as dificuldades em termos de aviação e já tivemos a possibilidade de inclusive ter este debate com o próprio Ministro, em que basicamente discutimos aquilo que pode ser considerado ou não material de guerra, porque naturalmente quando estamos a falar de materiais que se destinam a fábricas de armamento ou a oficinas, digamos assim, estamos com certeza a falar de armamento e portanto não só nas audições com o Sr. Ministro como em perguntas parlamentares, temos tido de facto o feedback que vocês também conhecem e que para o Partido Socialista nesta fase também é insuficiente, até porque se inicialmente aqui o Sr. Ministro teve a possibilidade de nos apresentar como um pretexto o cessar-fogo, precisamente para não continuar a tomar medidas mais duras neste âmbito, digamos assim, a verdade é que percebemos qual é que foi o envolvimento e quais é que são os contornos deste tal cessar-fogo. Portanto, da nossa parte, continuamos profundamente preocupados com a responsabilidade do Estado português e queremos apelar, efetivamente, ao envolvimento de todos os Estados democráticos no fim deste conflito. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais pedidos de palavra. Dou a palavra aos peticionários, neste caso. Sr. Paulo Costa, faça favor, aqui com noutra roupagem diferente da habitual. Tem a palavra. Sim, tenho outro chapéu e eu me ver mais vezes no papel de Associação dos Portugueses no Estrangeiro, mas aqui a questão que me traz não são as comunidades portuguesas, são mesmo os negócios estrangeiros e a posição de Portugal. Portanto, eu agradeço primeiro ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados por nos ouvirem e pelas palavras que já foram aqui ditas e portanto, permitam-me falar um bocadinho sobre o que é que nós temos a dizer sobre as intervenções que foram feitas. Em primeiro lugar, nós
compreendemos perfeitamente, Portugal está num sistema de alianças, embora um sistema de alianças neste momento um bocado estressado, porque se tivesse havido uma invasão na Groenlândia, não sei muito bem o que é que seria a posição de Portugal, seria manter as suas posições na aliança de um lado ou do outro de membros da aliança. Portanto, estamos num momento em que a questão das alianças, nomeadamente da NATO, estão em alto stress, não é? E, portanto, isso faz com que Portugal e a Europa tenham que pensar de um modo mais independente. Nós vemos que isso aconteceu há 2 dias. O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Bélgica basicamente anunciou o que nós devemos aqui pedir. Podem verificar nas notícias, especialmente se conseguirem ler francês no original dos jornais belgas, que o que eles vão fazer é exatamente o que nós vimos aqui pedir. Portanto, não é o facto de um país ser membro da NATO, aliás, sede da NATO, não é? A sede da NATO é precisamente na Bélgica, que os impede de tomar essa atitude. Portanto, não queremos que haja qualquer problema com o facto de sermos parte de uma aliança militar ou sermos atlantistas, como é manifestamente o nosso Ministro de Negócios Estrangeiros, que nos impede de tomar uma posição autónoma. E, portanto, achamos que Portugal deve ter uma posição autónoma, até porque tem uma posição estratégica, como nós sabemos, não só no Atlântico, como, de certa maneira, entreposto de culturas, como o nosso ex-presidente Jorge Sampaio lançou aqui há alguns tempos. Nós achamos que a autonomia portuguesa se manifesta ainda mais numa questão de soberania. Portanto, Portugal é soberano, nós não estamos diluídos numa federação de Estados. O NATO não é uma federação de Estados. Nós estamos numa associação de Estados europeus, nós estamos numa associação militar, mas nós somos autónomos e temos que manter, no nosso entender, as nossas decisões soberanas sobre os temas associados à nossa bandeira. Portanto, a questão do barco, que eu sei que foi aqui bastante discutida, do Algerge, sabemos o que é que se passou na sessão pública, não sabemos o que é que se passou na sessão às portas fechadas, mas não temos aqui nenhum sistema de espionagem, ao contrário que alguns países terão, mas sabemos que a questão da soberania, a questão de um barco que tem a bandeira portuguesa, deve-nos interessar a nós, Portugal, a nós, país. Portanto, sei que já falaram nisso, mas a nossa posição continua a ser de que nós não devemos permitir que as leis internacionais sejam alteradas, e não é uma questão de um lado ou de outro, é uma questão de nós temos umas recomendações do Tribunal Internacional de Justiça neste sentido. E temos como dizia aqui a Rita, e temos uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas que diz, e nem fala de Gaza, fala da ocupação dos territórios ocupados, que são cada vez mais contraídos, e qualquer dia, não sei muito bem onde é que vão os palestinianos viver na Jordânia, quando são expulsos todos os dias das suas terras. E, portanto, essa resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que Portugal votou favoravelmente, que o ministro Paulo Rangel, por vistos, deu as instruções para votar favoravelmente, diz que devemos, mais que até que as armas, que devemos evitar o comércio com Israel na parte que isso afeta ou favorece ou
ou permite todo o esquema de ocupação do território da Palestina, neste caso da Cisjordânia e metade de Gaza, como nós sabemos. E, portanto, nós entendemos que esta questão vai para além das alianças, é a nível mesmo das Nações Unidas que nós estamos a falar. Nós sabemos que hoje em dia até está-se quase a tentar fazer uma alternativa às Nações Unidas, mas não queremos que isso seja o que Portugal quer. E, portanto, apelamos aos partidos aqui presentes para tomar iniciativas. Não sei se é possível ter uma iniciativa legislativa sobre este tema, mas, no mínimo, recomendações ao Governo. E creio que era tudo que nós temos a dizer, portanto, sobre este assunto. Nós achamos que não é um passo muito grande para o Governo ter uma posição como a que nós estamos a pedir. Como dizia a Rita, o Portugal já aprovou esta resolução das Nações Unidas, já disse que não exportava material para Israel e cumpriu, já reconheceu o Estado da Palestina, portanto é mais um passo. Não me parece que seja nada do outro mundo, não houve propriamente nenhum coro de protestos quando Portugal reconheceu o Estado da Palestina, quando sabemos que os Estados Unidos provavelmente será o último a fazê-lo. Já temos uma esmagadora maioria de países a reconhecer o Estado da Palestina, portanto, queremos que haja viabilidade desse Estado, porque a alternativa é muito pior para Israel. A alternativa a 2 Estados é ver um único Estado em 50% da população é judaica e 50% é árabe. Portanto, se nós não viabilizarmos a solução de 2 Estados, a alternativa é essa. Ou termos uma situação em que 50% das pessoas têm todos os direitos e 50% das outras pessoas só têm direito de serem expulsos. Portanto, eu acho que até é do interesse de quem é amigo de Israel que Israel seja... que haja um aconselhamento e umas iniciativas que suportem a decisão correta, que é dar liberdade aos palestinianos. Nós pensamos que isso também é do interesse de Israel, mas do nosso ponto de vista é do interesse da humanidade e dos direitos humanos. Para além de ser, como nós dissemos, uma questão da legalidade internacional que ainda existe e não creio que vá deixar de existir. Portanto, muito obrigado. Se quiserem fazer mais alguma pergunta também. Se calhar não têm tempo, mas pronto. Muito obrigado, Dr. Paulo Costa. Portanto, está encerrada esta audição. Agora, o que seguirá é a elaboração do relatório que será apreciado nesta comissão. Agradeço à Dona Rita Fevereiro, Paulo Costa, o terem estado presentes e serão informados posteriormente da evolução do processo da apreciação da petição.